Aqui estou eu mais uma vez, Vardélio Silva, trazer um conteúdo para vocês. É, é um assunto que está cada vez mais intensificando e ceifando as famílias brasileiras. Mas me parece que isso aí, me parece não, é um caso que está generalizando em todo o planeta. Coisas devastadoras. Eu quero falar aqui sobre a, a violência doméstica, aquilo que está acontecendo em casa, que ninguém gostaria que acontecesse. Ninguém entra dentro de uma casa, constrói uma família, forma um casal para machucar ninguém. Ninguém faz isso. Ninguém entra dentro de um lar com uma esposa, com um marido, com os filhos, embaixo de um teto. Ninguém planeja. Gente, é preciso que isso fique claro. Ninguém planeja entrar, construir uma família para depois destruir. É preciso que se estude aí esse diagnóstico, é preciso que busque esse diagnóstico, ou seja, esse diagnóstico, é preciso que busque as causas, as verdadeiras causas, para cortar isso pela raiz dentro das famílias. Não basta você prender o criminoso ou a criminosa, não basta você esconder esse criminoso ou essa criminosa atrás de uma grade. O rastro ficou, o estrago ficou. Não vai resolver o problema da família. O coração vai ficar estraçalhado do mesmo jeito. E além disso, vai ficar uma cultura de agressivo, uma cultura que nenhuma sociedade, nenhuma geração gostaria de receber como herança. É preciso que pense nisso. E tem mais de 10 anos que eu estou chamando a atenção para isso, mas é claro, né? É um assunto tão polêmico, tão grave, que as pessoas não se sentem capazes de ter uma atitude. Não basta você gritar, oh, fizeram isso, oh, aconteceu isso, oh, fulano matou fulana, oh, fulano matou Beltrano. Oh, não basta, é preciso agir. É preciso agir, convocar a sociedade civil, convocar as igrejas, convocar a gestão pública, as associações de moradores, para abrir essa pauta, colocar como tema. Está na hora de colocar isso, discutir isso dentro das assembleias, dentro do Congresso. É preciso discutir isso aí, não leis. Eu estou cansado de dizer aqui, leis não foram constituídas para educar. Leis não foram feitas, não foram constituídas para é, para poder abrir caminhos para ninguém. As leis foram feitas, as leis são constituídas para penalizar. Esse é o papel da lei. O papel de educar, de encaminhar, de inserção social é da família e da escola e das igrejas. As igrejas têm papel fundamental no que tange a inserção social. Eu quero apontar aqui dois casos. O primeiro, todo mundo sabe, aconteceu no dia 17 de abril de 2025. Já vai fazer aniversário, né? Vai fazer aniversário. Um ano que aconteceu. Quem é que não se lembra do caso Ana Beatriz? Aquele bebezinho de 15 dias de vida que a mãe asfixiou. E o argumento de defesa que a mãe criou criou não, que ela usou para poder se defender, foi que ela não aguentava mais ouvir a criança chorar. Ali tem uma causa. A gente pode perceber, a mídia não mostra isso e nem vai lá falar isso com ela. Mas existe uma causa. E é preciso que se estude isso para que não aconteça com outras famílias. Primeiro, isso aconteceu no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, São Paulo. A mãe estava com a bebê de 15 dias, a mãe estava com 15 dias, o pai nem tinha conhecido a criança ainda. Estava em São Paulo trabalhando. O pai estava em São Paulo trabalhando. O trabalho hoje se tornou uma ferramenta
uma desculpa fundamental para a destruição das famílias. Olha isso. Como se já não existisse a questão da tecnologia. Aí estão usando o trabalho como argumento de defesa, a tecnologia e a questão da liberdade corporal. E a liberdade corporal, ela vem acompanhada de um monte de coisas. Ela vem acompanhada de um monte de coisas. Cabe a você analisar. A liberdade corporal, ela vem acompanhada a tecnologia. Eu acompanho algumas lives no TikTok, não porque eu tenho afinidades, mas exatamente que é para a gente poder ter, quando você for falar em alguma coisa sobre isso, você ter conhecimento daquilo que você está falando, certo? Tem coisas que não dá para você engolir, tem coisas que não dá para você digerir. A liberdade corporal, ela está assim tão avançada que as pessoas estão se jogando, as pessoas estão expondo o seu corpo de forma assim tão absurda que elas não estão percebendo o mal que elas estão fazendo. E isso não estão respeitando, isso não respeita os filhos, não respeita os seus netos, não estão respeitando ninguém. Se você não respeita os seus filhos, se você não respeita os seus netos, quem é que você vai respeitar? É como uma criança que não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita seus irmãos, como é que ele vai respeitar os professores? Uma criança que não respeita os professores não estuda. Uma criança que não estuda toma um prejuízo, o futuro dela fica ameaçado para o resto da vida. Então, o pai estava em São Paulo e a mãe lá sozinha com a criança. Naquele momento de sensibilidade que a mulher fica quando ela ganha neném, que para ela ainda, 15 dias, ela ainda não tinha, por isso é que tem a quarentena, ela ainda não tinha, digamos, entrado no seu normal, ela ainda não tinha caído a ficha de que ela tinha ganhado a menina, porque realmente era a esperança dela, do casal era ter uma filha, porque já tinha um filho. E acabou, a criança começou a chorar e ela não conseguia, apesar dos medicamentos, apesar daquele chazinho que muitos indicavam, né, que é normal para dar para as crianças acalentar e sanar uma cólica, sanar uma dor de ouvido ou uma dorzinha de cabeça e tal. Nada disso mudou. O que ela fez? Usou a pobre inocente para poder se vingar daquele problemaço que ela tinha no coração e na cabeça. E o outro agora é recente, foi essa semana. Hoje são 17, né? 17 de fevereiro de 2026. Isso foi na madrugada do final de semana aí. Isso aconteceu numa cidade de Minas Gerais. Aconteceu numa cidade de Minas Gerais. Eu estou apontando isso aqui porque eu falei aqui agora há pouco na liberdade corporal. O pai, um casal, pai de 2 filhos, muito querido, morava num condomínio de luxo. Olha só, o pai, um casal que morava num condomínio de luxo, um filho de 12 anos e um de 8. E eles viajavam pelo país afora e até por outros países, fazendo campanha, distribuindo alimentos, fazendo campanha para os pobres, fazendo esse papel de servos, e ele, pai, ensinando já os seus filhos como proceder dentro dessa sociedade, ensinando os seus filhos, o de 12 e o de 8 anos, que o amor e caridade e empatia precisam andar juntos. Caridade, amor e empatia precisam andar juntos. Quando de repente tudo muda a história. Quando de repente toda a história muda. Aquele livro aquela história que estava sendo escrita, que estava sendo narrada, com
todo o processo do cristianismo, do papel de cristãos, ele, de repente, ele vira drasticamente para o papel da violência, para o papel de sangrento. E o que acontece? Numa noite, quando de repente os vizinhos, lá por volta das 22 e 23 horas, os vizinhos são acordados, alguns, né, outros se assustaram com estampidos, tiros. Correram lá para socorrer, para ver o que tinha acontecido, arrombaram a porta, depararam com a criança de 12 anos já falecida, né? O de 11 anos, o de 8 anos estava ainda com vida, foi levado para o hospital, mas acabou morrendo no hospital, veio a óbito no hospital. E o pai se matou. E o que é mais triste, a casa estava, alguns trechos, lugares já estava banhada em gasolina, né? Quer dizer, ele foi algo premeditado. Algo premeditado. E aí, o que ele fez? Ele, logicamente, não deu tempo ele fazer. Ele logicamente, ele tinha pensado, eu vou colocar fogo e depois me mato. Mas a ansiedade foi tão brutal, o emocional dele estava tão atingido que ele não conseguiu fazer esse plano. Se ele tiver de incendiar, em seguida dava tempo ele se matar. Primeiro ele se matou, e claro, né, que não ia dar tempo ele incendiar. Mas o apartamento já estava banhado em combustível, em gasolina. E a esposa? A causa? Você já deve imaginar, né? Casal, um cara que... Um pai de família, né? Que era bem empregado. Funcionário público. A esposa funcionária pública. Dentro de um condomínio de luxo. Filhos maravilhosos. Parece que não tem tanta necessidade de sufocar pelos problemas, né? De ser sufocado pelos problemas, né? A esposa estava em São Paulo. A esposa estava fora. E ele deixou registrado que a causa de toda aquela tragédia que ele causou chama-se traição, infidelidade. Infidelidade. É aí que vem a liberdade do corpo. Só que a liberdade do corpo não se trata só disso. A liberdade do corpo, a liberdade corporal não é apenas o toque, não é apenas ser palpável. A liberdade do corpo, a partir do momento que você expõe o seu corpo, seja ele mulher, seja ele homem, seja ela mulher, seja ele homem, a partir do momento que eu chego aqui, tiro a minha camisa, me exponho aqui, eu estou colocando o meu corpo à disposição da maldade. Eu estou colocando meu corpo à disposição dos olhares maldosos. Só para ter um exemplo, tem tantas outras coisas. Grandes investimentos que as pessoas fazem na liberdade corporal e acaba tudo do mesmo jeito. Muito obrigado, um abraço e um beijo no coração de vocês. Triste, não?